Vamos dar continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo e agora nós faremos aqui um exemplo, né? Então, o exemplo que é o seguinte: a gente quer uma carga pontual em um meio dielétrico semi-infinito. Então, nesse caso, o que a gente tem é um meio dielétrico, né, que é abaixo aqui, né, que digamos que seja o eixo Z aqui, né. Então, toda a parte do R3 com Z negativo é dielétrico, toda a parte para cima é o vácuo. Então, aqui é o dielétrico, que a gente vai se referir como meio 1, e aqui é o vácuo, que a gente vai se referir, ao qual nos referiremos como meio 0. A carga, ela estará exatamente na fronteira dos dois meios. E aí, aqui eu vou colocar uma certa superfície gaussiana, né, numa posição aqui R, exatamente para a gente calcular o campo elétrico, né, aí nessa posição R. Bom, o que a gente tem é que as componentes tangenciais, né, elas são aí na fronteira, né, entre os meios. Então, assim, eu vou... Como é que eu posso me referir à fronteira, né? Assim, depois eu dou um nome para essa superfície aqui. Eu vou considerar que o que é esse, tem que dar um nome aqui para fronteira, né? Lá sei, dá um nome aqui. R, pronto. Então o nome dessa fronteira aqui é R, ok? Então aí nessa fronteira R, as componentes tangenciais, elas serão iguais, ok? Só que a gente sabe que quando a gente tem uma carga pontual, os campos aí são radiais, né? Então isso significa que se eu pegar o campo aqui numa posição, ó, ele só tem componente tangencial, porque como ele é radial, ele não tem componente aqui, ó, né? Ele realmente só tem componente tangencial. Isso significa que a componente normal, ela é igual a 0 nesse caso. Isto é, a componente nessa direção aqui é 0, não tem um componente nessa direção. Então quer dizer que o módulo do vetor, como ele só tem componente radial, isso aqui é o módulo, na verdade, da componente radial do vetor, né? Isso aqui é o módulo do próprio vetor. A componente tangencial, desculpa, né? Foi o que eu falei. A componente tangencial, ela é o módulo do próprio vetor, porque o vetor não tem componente, né? O vetor é justamente isso. O vetor, ele vai ter uma componente tangencial, né? Aqui na fronteira, ó, na fronteira, ele só tem componente tangencial.
né? Então, né, digamos que eu tenho aqui um versor normal e um versor tangencial. Ok? Obviamente que eu posso ter um outro vetor tangencial aqui também, né? Mas o que importa é que eu posso escolher, né? Eu posso ter aqui um vetor tangencial T, digamos, escolhendo essa direção aqui. E aí, nesse caso, por exemplo, se eu pego nesse plano, ele só tem essa componente. Então, o que a gente observa é que a componente que esse cara vai ter, na verdade, não interessa em qual ponto da esfera eu pegar, quando eu pegar um ponto de observação sobre a superfície, ele sempre vai ser tangencial, né? Mesmo que a componente dele esteja para cá, mas ele sempre vai ser tangencial. Mesmo que ele tenha componente assim e assim, mas ele vai ser tangencial. Então, o módulo da componente tangencial, na verdade, é um módulo do próprio campo elétrico, né? Então, isso aqui então implica que o módulo, como a componente tangencial, ela é a mesma na fronteira. Então, na verdade, o campo elétrico ele é o mesmo aí na fronteira. E aí a gente pode agora usar a lei de Gauss, né? A famosa lei de Gauss. Então, usando a lei de Gauss, eu vou ter que integral do vetor de deslocamento elétrico, né? Como tem dielétrico, obrigatoriamente tenho que usar o D, né? Porque o D ele enxerga as cargas livres, né? E o campo elétrico enxerga as cargas livres de polarização. E a gente não quer meter carga de polarização no meio, que vai dar mais trabalho. Então é muito mais simples, quando tem dielétrico, trabalhar com deslocamento elétrico. É mais simples e mais geral, né? Então, integrando isso naquela superfície, isso vai dar 4π vezes a carga dentro da superfície, lei de Gauss, né? Isso aqui no CGS. Só que eu posso integrar nessa parte, nessa semisfera de cima, ou eu posso integrar na semisfera de baixo, né? E aí, integrando na semisfera superior, eu tenho o seguinte, ó, integral. Então eu vou chamar, aqui na verdade, aqui eu vou chamar a semisfera superior de S1 e a semisfera inferior de S2. Tudo forma essa esfera S. Então eu vou ter a integral em S1, que vai ser o quê? Vai ser a área da semisfera, que é metade da área de uma esfera, 2π r quadrado, vezes o vetor deslocamento elétrico na parte S1, eu coloquei superior. Superior, que é D1. Sendo que D1, né, o módulo de D1, se quiser colocar aqui, né, mas ele é igual, ou melhor, D0, né, porque em cima é o índice zero, é o vácuo. E aí a gente tem que, na verdade, ele é igual ao próprio campo elétrico, né? Isso aqui é igual ao próprio campo elétrico, quando é no vácuo. Então eu tenho 2π r quadrado, módulo do campo elétrico. A integral em S2 é tudo mesma coisa, né? Vai ficar a área da semisfera de baixo, que é metade da área da esfera é 4π r quadrado, vai dar 2π r ao quadrado vezes o módulo do vetor, né, que vai para fora aqui, porque não depende das variáveis que estão aqui. E aí só que agora é D1, né, porque é aqui no dielétrico. E aí, então eu posso escrever que é 2π r quadrado, só que agora D1 ele é o que? ε1 vezes E1. Então agora eu posso escrever a integral de D
em S, que vai ser a soma dessas duas integrais. Então vai ser 2πr² módulo de E0, ok, mais 2πr² ε1 módulo de E1. Mas aqui eu já poderia ter, na verdade, nem precisaria ter de mais um passo, né? Porque o que a gente viu aqui em cima? Que na verdade o E0 é igual ao E1. Então no lugar do E0, eu posso simplesmente colocar E1. Se eu fizer isso, aqui ficaria 2πr² ε1 E0. Então eu teria aqui já E0. De tal maneira que vou copiar tudo aqui, copiar, colar, eu posso simplesmente tirar 2πr² ε0 evidência, e aí sobra aqui 1 mais, isso aqui já não vai ter mais, tirei evidência, ε1. Ok? E não tem mais isso aqui, né? Já tirei evidência. Então a gente chega aí nessa expressão. Só que pela lei de Gauss, isso é igual a 4πq. Então isso aqui, então eu tenho aqui 4πq é igual a 2πr² módulo de E0, 1 mais ε1. Então aqui eu posso cortar, 4 aqui vai dar 2, né? Então eu tenho, o que me interessa é o E0 aqui, né? Então o módulo de E0 vai ser igual a 2q dividido por tudo que sobrou aqui, né? O que sobrou? Sobrou então 1 mais ε1 e r ao quadrado, né? Sobrou aqui isso aqui, verdade, né? Aqui r². Bom, só que além disso, para recuperar o vetor, é só eu colocar de volta aqui o versor, né? Então, esse aqui é o campo elétrico no vácuo, né? Gerado pela carga na fronteira entre o vácuo e um dielétrico. O que acontece agora? O que acontece agora se eu simplesmente faço o epsilon aqui igual a 1? Eu teria o vácuo, né? Se eu tivesse o vácuo, o que aconteceria? Aqui seria 1, ficaria 1 mais 1 igual a 2, cortaria com isso aqui, daria Q sobre R² R no CGS, que está no CGS. Ou seja, seria exatamente a mesma equação que você encontraria lá para uma lei de Coulomb, né? Certo? Agora, e quem vai ser o E1? Bom, como nós vimos, o E1 vai ter o mesmo valor aqui, né? Então, isso aqui também é o próprio E1. Ok? Mas o vetor de deslocamento elétrico não é o mesmo, né? Então, eu posso copiar essas duas coisas aqui. Então, esses aqui são os campos elétricos. Mas os deslocamentos elétricos vão ser o quê? Os deslocamentos elétricos serão... Para o vácuo não tem diferença, né? E aqui para o D1 é só multiplicar o resultado por ε1. Ok? E aí nós chegamos então no resultado final, né? Calculamos o E e D na fronteira
quando eu tenho uma carga na fronteira entre o vácuo e o dielétrico. E é isso.